Olá, bom dia. Um projeto ambiental formado por alunos de escolas comunitárias da região da Cidade Olímpica foi premiada pelo Ministério do Meio Ambiente. E essa não é a primeira vez que eles recebem esse prêmio. E é sobre isso, sobre esse trabalho, que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre esse programa premiado, vamos dizer assim, é Tereza Cristina Pereira Castro, que é vice-coordenadora nacional do FUNASC, e o João Lucas Oliveira, que é um aluno, presidente de honra do comitê. Bom dia vocês dois e sejam bem-vindos. Bom dia. Me explique, eu disse que isso não é a primeira vez que vocês recebem um prêmio desse tipo, né? Então, a emoção já tá, vamos dizer assim, conhecida, João Lucas? Não, acho que não, porque a cada vez que a gente ganha, a gente tem uma nova emoção, porque a gente não está esperando que a gente pode ter a mesma sorte 2 vezes, mas que a gente sabe que a gente faz o possível para conseguir se manter. Mas é mais ou menos assim, não está esperando o prêmio, mas quando ele vem é uma emoção ser igual. E a gente passou por dois prêmios agora com muita garra e luta, porque a gente não tem o apoio fixo de um governo, a gente tem apoio de 2 prefeituras e quando a gente tenta articular, aparecem algumas dificuldades, obstáculos, porque nem sempre tudo vem de mão beijada, então a gente luta muito e batalha por aquilo que a gente espera. Mas assim fica melhor, quando a gente luta muito, que consegue um resultado, e esse resultado é reconhecido, aí então é uma maravilha. Né, Tereza? Me explica mais ou menos como é que funciona esse projeto. Você é da FUNASC, né? Isso mesmo, Elda. Na verdade é um prazer estar aqui com você, né? Essa obrigada. Casa sempre nos recebe muito bem, muito né? Isso é muito importante, né? Vocês têm um papel muito importante, né, nesse processo de levar a informação. Bom, vamos lá, né? Na verdade, o FUNASC, né, ele tem uma parceria com 8 escolas da rede comunitária do município de São Luís. Essas escolas estão inseridas dentro da bacia do Rio Geniparana, né? O Rio Geniparana é aquele rio que corta aquela região de Cidade Olímpica, Cidade Operária, Janaína. Bom, enfim, nós entendemos, enquanto FUNASC, que a escola é esse lugar de formar um novo cidadão. Né? Um cidadão crítico, competente, sério, que reconheça as suas obrigações, os seus deveres. Né? E então essa experiência começa há 6 anos atrás, né? Quando já existia a parceria das escolas, e esse momento foi o momento de fortalecer essas parcerias, quando nós, no processo de mobilização entre os alunos dessas 8 escolas, foi eleita a primeira diretoria do comitê. Então, 8 escolas. 8 escolas da rede comunitária. Dentro dessas 8, nós temos 2 escolas convidadas, que é a escola que está na bacia do Rio Anil, que é a Escola Casulo, e a Escola Irmã Maria do Socorro, que se encontra na bacia do Rio Bacanga. Por que nós temos... Os convidados que você está dizendo pertencem a outras bacias? Não, é isso, elas estão situadas em outras bacias, mas fazem parte do nosso projeto. Isso. Por quê? Nós temos a intenção de replicar essa nossa experiência, né? Claro. Então seria muito importante elas já conhecerem, acompanhar esse processo, para quando esse ano nós estamos com um desafio, né? Nós estamos pensando já na possível criação do Comitê Infanto Juvenil da bacia do Rio do Bacanga. Já está espalhando, então. Isso, já estamos, né, fazendo assim, dando raízes em outras bacias. Então, Me diga então como é que é esse projeto, o que foi que vocês fizeram lá assim de tão bonito, de tão inovador, que está tão premiado assim? Acho que na verdade vamos lá, Elda. Acho que na verdade uma característica muito importante, e é inédita essa característica, é você trabalhar com jovens nessa faixa de idade. Né? No primeiro momento... mais ou menos o quê? Vamos fazer uma continha aqui, João. Olha, há 6 anos atrás, João tinha... Acho que 10. 10 anos. Você começou com 10, João, outra precoce. Então eles tinham na faixa de 10, 11 anos, hoje em dia eles já estão com 14, 15, hoje em dia João já está no ensino médio, né? Ele já faz o curso de técnico em meio ambiente, né? Lá no IFMA, né? Lá no campus do Maracanã. Então isso tudo causa esse ineditismo na nossa experiência. E mais ineditismo ainda quando nós damos vozes a eles, né? Nós somos apenas facilitadores desse processo, né? Mas o que é feito dentro desse projeto? O que é exatamente, quais são as ações desse projeto? Vamos lá. No início a gente tinha um processo, temos ainda um processo muito forte de capacitação, né? Dar a eles subsídios, informação. Né? Então o comitê tem uma secretaria executiva, né? Que a secretaria executiva ela é instalada dentro da escola onde o aluno é o presidente, foi eleito presidente.
E nós tínhamos ações de capacitação, nós temos ações de participar da agenda da água do Estado do Maranhão, né? Então a gente participa das reuniões do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a gente promove eventos, agora mesmo no Dia da Água, né? Isso. Essa casa aqui nos recebeu mais uma vez, nós fizemos o seminário, né? A Sandra Geniparana, estamos te ouvindo. Né? É uma forma de você mostrar, chamar atenção para o tema, né? Um tema muito importante, né, Elda? A questão da AUDA realmente. Então, a gente precisa chamar atenção e ter aliados. Né? Isso é muito importante. Você sabe que sozinho nós não conseguimos fazer nada, né? Mas para despertar a atenção desses meninos, por exemplo, o João começou com 10 anos. 10 anos é uma criança, vamos dizer assim, né? Porque as crianças de hoje, elas estão tão voltadas para o mundo eletrônico, vamos dizer assim, todo mundo de videogame na mão, ninguém sai de casa, todo mundo trancado dentro do quarto com a televisão ligada. É pegar a atenção desses meninos para um projeto desses, assim, completamente diferente, inusitado, não é muito fácil. À primeira vista, o que foi que te atraiu nesse projeto, João? Por que você entrou nele? Agora você vai esperar que tu não vai me dar a resposta agora, que nós vamos fazer um rápido intervalinho e a gente volta já já. É só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa sobre a premiação, o reconhecimento desse projeto desenvolvido na Cidade Olímpica. Assim, João, eu estava falando como é que faz para despertar a atenção de meninos, de crianças tão novas ainda, 10 anos, 11 anos, para um projeto desse tipo, assim. Como é que você se sentiu atraído por isso? Eu gostaria primeiro de dizer que é importante que a inquietação também esteja dentro das crianças, porque hoje em dia não é muito normal a pessoa ter essa percepção de a nossa natureza está se deteriorando, a gente está precisando de ajuda, mas quando a gente já tem isso fica mais fácil. Mas quando o comitê chegou e me convidou para participar, convidaram os alunos da minha escola na época, quando eu tinha 10 anos, eu me senti interessado porque eu percebi que eu poderia ajudar a fazer a diferença no mundo. Então, se eu via que eu poderia fazer alguma coisa, ao invés de apenas ser mais um adolescente que contribuísse para que a natureza se acabasse com mais facilidade, se eu fosse mais uma pessoa egoísta, eu me senti muito mal. Então, quando eu percebi que eu poderia fazer diferença, eu entrei de cabeça, eu mergulhei no comitê e hoje estou muito feliz pela minha escolha. Já está lá um tempinho, né? Já tô, e hoje é presidente de honra do comitê. Graças a Deus. Muito bom. Mas despertar esse tipo de sentimento assim desses meninos é fácil, Tereza? Não é fácil, mas a gente vê o seguinte, uma coisa muito interessante, as escolas elas já desenvolveram a temática ambiental, isso é fato, porque já vi esse trabalho. Né? Quando a gente leva a proposta da criação do comitê, né, a água é um elemento muito integrador, muito, né? A água não vê cor, não vê sexo, não vê, né? Então ela une as pessoas. Então tratar de água, quando a gente joga aquela questão colocar a água na pauta, é mesmo, né? Exatamente. A água é um elemento extremamente integrador. Né? E muito interessante porque a água é um elemento que você não pode também... Você não tem a sensação de segurar a água. Segurar a água, né? Então a água é uma coisa que flui, ela corre, ela tem uma velocidade. Né? Então acho que isso vai fazendo efeito dominó, né? Vai contagiando. Né? E afinal de contas, por mais que as meninas hoje em dia, essa geração seja muito ligada, né, nas mídias, nos meios eletrônicos, o que acontece? Eles são pessoas muito, né, senhores de si, né? Muito, a gente observa. Um exemplo, né? Com certeza, né? A gente observa muito esse exemplo, né? O ser, o saber o que quer, o que falar. Então, isso é um ambiente que dá uma facilidade muito grande da gente inserir nesse contexto o tema água. Quer dizer, não foi difícil vocês arranjarem adeptos para a causa, não, né? Não, com certeza. Você tem uma ideia, 6 anos atrás nós tivemos uma eleição com 3 chapas. Super concorrido, né? Nós envolvemos 155 alunos, certo? E constituíram 155 alunos 3 chapas. Então você há de convir que foi bem disputada. Agora, para esse segundo mandato, nós tivemos 2 chapas. E é muito interessante que esse mandato, no qual o João é o presidente de honra, toda a direção é de meninas. De meninas. Olha, as meninas João estão é o cavaleiro. João. Você está cercado de meninas. Exatamente. E João faz a diferença, né? Ele dá esse tom, né, de presidente de honra. Consegue controlar essas meninas todas quando elas resolvem, por exemplo, se unir contra o presidente. O que ele dá? Não é tão difícil não, a gente tem um bom diálogo. Graças a Deus.
Eu sei, ser menina é bicho difícil de controlar. Acho que menina é mais fácil. Mas assim, no dia a dia, Tereza, quando a gente pensa em crianças ou meninos, meninas fazendo parte de projetos ambientais, a gente sempre imagina eles na praia com um saco de lixo, recolhendo garrafas PETs e outros lixos. Mas não é bem só isso que se faz no projeto desse, né? Com certeza. Na verdade, você tocou num ponto muito importante, né? Na verdade, o projeto é uma proposta, um dos pontos bem inovadores, é a gente não só fazer essa ação, né? Mas a gente plantar uma semente de um novo cidadão, através da água, né, a gente ajudar a construir esse novo cidadão, que eu falei ainda há pouquinho, esse cidadão crítico, consciente, participando e atuando das políticas públicas, pensando na cidade, como eu falo, né, pensando na questão da água, pensando na questão da saúde, porque a água nos permite isso, né, eu te falei que ela é um elemento extremamente integrador e através, quando a gente discute a água, passa por exatamente, ela perpassa. Então a gente fala de educação, a gente fala de saneamento, isso, verdade, certo? A gente fala de educação, esse processo educacional, né? Então, é muito interessante porque a gente trabalha nessa perspectiva, né, do João e de todos os demais membros do comitê se tornarem, serem e já são um crítico construtivo, consciente, pensando na cidade, né, o que eu sempre falo, de repente a gente está até falando com o nosso futuro presidente da República, né? Oh, meu Deus! Não é isso? Eu sempre falo isso, né? Que nós chegamos bem. Isso, não? Já pensou? Então, é interessante, né? Essa dinâmica com uma coisa. Cidade, da gente, e que eles podem intervir nessa política. Até agora, você acha que vocês estão cumprindo esse objetivo? Os meninos que participam, as meninas que participam, todo mundo que está envolvido nesse projeto, de alguma forma eles já estão desenvolvendo esse senso crítico? Já dá para contar com a percepção deles para essa inovação? Com certeza, né, João? Isso é uma coisa muito evidente, né? Para você ter uma ideia, ano passado a gente teve um apoio do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do município de São Luís, né? E aí o comitê conseguiu ter mais filhinhos. Aí nós trabalhamos com os protetores ambientais em ação, né? Uma outra faixa de idade, né? De 9 a 11 anos, né? Então a gente consegue perceber que as crianças, né? Mais essa faixa de crianças, eles se colocam como você pode entrevistar qualquer um deles que você vão saber o que falar. Que eles vão saber o que falar, exatamente. Eles têm esse senso crítico, né? Uma coisa que, como eu te falei, nata deles, apesar de todos, né? Os meiozinhos eletrônicos, mas eles se constituem, né, sujeitos do processo, eles são donos da ação, né? Será que a gente pode pensar assim, então, Tereza? Toda criança pode ser estimulada a fazer isso, quer dizer, toda criança tem isso dentro de si, basta que a gente puxe um pouquinho, quer dizer, você disse quando eu falei no começo que as crianças estão mais voltadas para as mídias, para os brinquedos eletrônicos, quer dizer, isso talvez seja uma alternativa, mas a gente pode ter essa outra que se a gente der corda vai trazer? Com certeza, isso é muito importante, ou seja, eles estão prontos para receber coisas boas, né? É só a gente oferecer, se a gente oferece, a resposta é imediata. Né, nós temos visto isso, né, do crescimento. Vocês terem uma ideia, eles há um ano atrás, nós estivemos em Codó, num evento realizado pela Secretaria de Meio Ambiente, e o Comitê Infanto Juvenil foi mostrar a sua experiência, seu trabalho, e eles coordenaram uma oficina, Juventude e Água. E durante essa oficina, uma demanda que foi muito latente foi que os meninos que não moram em São Luís se sentem um pouco difícil deles terem informação sobre a questão da água, sobre essa problemática toda que nós estamos discutindo aqui com você hoje. E qual foi a ideia que surgiu? Produzir... Essa ideia tu vai me contar no próximo bloco. Eu de novo vou fazer um rápido intervalinho e a gente volta já, só um minuto. Estamos de volta para o nosso último bloco de conversa aqui sobre esse projeto que está me empolgando tanto. Então, o que foi que aconteceu lá em Codó? Qual foi a ideia inovadora, vamos dizer assim, para agregar essas pessoas todas? Vamos lá, eu vou dar o início e, João, você completa aí as nossas informações. Eu imagino que João está por dentro de tudo. Então... Vamos lá, então. Então, quando nós estamos falando, né, os meninos do interior se sentem um pouco, assim, com uma certa dificuldade de receber a informação, de acompanhar essa gente, mais distante. Mas o que surgiu como demanda, uma coisa muito positiva, você é uma profissional da área, você vai compreender bem. Olha só, lá ficou decidido que eles iam começar a produzir, elaborar um jornalzinho eletrônico. Né? Aí, João, fala aí, conta pra gente aí do jornalzinho eletrônico. Bem, denominado Correio das Águas, é um jornal em que
ele, através das redes sociais, principalmente pelo e-mail, ele é enviado a várias pessoas de todo o Maranhão, parlamentares de todo o Brasil, deputados, vereadores e outros adolescentes interessados na causa. Nós botamos notícias sobre a água, sobre política, assuntos diversos, mas que todos voltam ao ponto isso, a água, né? Nós lançamos ele todo dia 24 e uma coisa interessante é que ele é produzido pelos próprios adolescentes participantes do comitê. Eita, grupo bom, viu? Então, nós nos reunimos uns 10 ou 5 dias antes para que nós possamos produzir esse jornal. Então, o adolescente mostra o seu ponto de vista, nós redigimos a reportagem. A pauta escolhida por vocês, quer dizer, a pauta, os assuntos que vão ser abordados, é escolhido também por vocês? Por nós. Mas nós seguimos também um pequeno roteiro. A gente pode dizer que nós temos uma notícia principal, a gente tem 2 notícias, a gente tem uma curiosidade, porque é sempre bom. Já são jornalistas, pronto. Praticamente. A gente tem uma curiosidade que é para sempre estar acrescentando sabedoria. E a gente também tem as comemorações, o dia comemorativo, todo dia 24 de cada mês a gente vai, lança e diz, hoje é dia D. Então a gente tem mais ou menos o roteiro, só que é a diagramação do jornal, na verdade, né? Quando vocês escolhem os assuntos. Só que a pauta é feita pelos adolescentes quando se encontram. Então é aquela reunião, porque além de tratar dos assuntos do comitê, a gente também faz o Correio das Águas e a gente já está... Vocês acham que essa ideia, o Correio das Águas, ele está servindo para fazer essa integração, já que a gente não tem o comitê em todos os municípios? Imagina, a gente só tem aqui por enquanto, né? Então, enquanto a gente não tem esse comitê em todas as bacias, em todos os municípios que integram essa bacia, esse jornalzinho está cumprindo essa função de fazer essa integração? Com certeza, né? A gente está levando a informação, né? A gente não pode ter, como você falou ainda, os comitês infantos juvenis, mas a gente leva a informação. E você sabe que informação é poder, né? A gente sabe que quem tem informação tem poder, né? Verdade. E é bacana você ver a fala do João, como a gente investe na capacitação, né? Dentro do Fonasc a gente tem uma assessoria de comunicação, né? E toda essa fala dele é produto dessa capacitação, dessa informação, do que é uma pauta, da notícia principal. Né? Notícia principal, os assuntos que vão ser discutidos. Gente, gostei muito. Então, eles primeiro aprenderam, né, como é o jornal, né, como se faz a pauta, o que é a pauta, né? E é muito importante. Agora mesmo, lá em Brasília, nós levamos 150 exemplares e eu não voltei sem nenhum, né? E foi muito importante porque quando a gente vê que na fala do João, a gente vê assim, o leque que a gente consegue atingir. Né? Desde a representatividade civil, aquele legislador que pode nos ajudar, que pode ajudar a sociedade. Nossos deputados estão recebendo? Recebem, os deputados recebem, né? Os colegas de imprensa, né? Todos eles, de diversos tipos de mídias, recebem o jornal. E foi interessante, né, João, que naquele momento a nossa oficina devia ter em torno de uns 30, 40 participantes. Isso. Então, qual foi o trato lá no dia? Que nós íamos, na primeira edição, cada um de nós tínhamos resultado de mandar para mais 5. Na segunda edição, esses 5 e mais nós mandariam para mais 10, para mais 15. Sim. Então, hoje em dia, nós já temos um mail... Uma cadeia de multiplicação. Isso. Hoje em dia, já temos um mail em torno de aí, mais de uns quase 1.000 assinantes do nosso Correio das Águas. Tá indo bem, tá indo bem. Isso. E essa premiação, sabe? Eu imagino que a premiação é mais ou menos, não pelo prêmio em si, mas pelo reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve. Eu acho que é isso que é bom de uma premiação, esse reconhecimento. No momento em que vocês recebem esse prêmio, isso significa o que para vocês, Tereza? Depois para João, o que isso significa nesse trabalho? Vamos lá, olha, primeiro que significa mais responsabilidade, né? Com certeza. À medida que a gente cresce, quanto mais a gente se lança, quanto mais somos conhecidos, mais responsabilidade nós passamos a ter. Mas com certeza, né, nós temos essa condição de assumir toda essa responsabilidade. E também um outro lado muito positivo é que a gente consegue mostrar um Maranhão bacana para o Brasil, né? Isso para o mundo. Isso. Né? A gente mostra um Maranhão competente, nacional, fazendo um trabalho sério, envolvendo jovens, né? Pessoas que estão nesse processo de formação. E é interessante que no primeiro momento, né, em 2015, né, o evento foi em São Pedro, São Paulo. Nós viemos com um troféu, houve um troféu, um símbolo, né? Mas esse ano a premiação vai ser uma coisa muito interessante, né? Nós vamos participar de um conjunto de um material que vai ser feito de forma eletrônica nas diversas mídias.
Então, as 7 experiências mais votadas, né, lá durante o nosso evento, agora semana passada em Brasília, elas vão fazer parte de uma brochura que vai contemplar a todos, colocando as nossas experiências, o parceiro. Então, é uma possibilidade muito interessante do Maranhão ser visto por o mundo. Olha, na minha opinião, melhor do que o troféu. Com certeza. O troféu serve para você, mas o conhecimento e o reconhecimento vai servir para todo mundo. Para todo mundo vai passar a perceber, né? Muito importante, né? Rapidinho, João, para vocês, o que significa esse reconhecimento? Esse reconhecimento, além de um gás para continuarmos o combustível, ele também nos mostra que a gente pode continuar seguindo adiante para que possamos replicar a experiência, entendeu? Que esse prêmio não sirva apenas para nós ou para nossa glória, que sirva para as pessoas verem que é uma experiência que dá certo, que elas podem fazer para replicar isso em outras bacias hidrográficas, não só em São Luís, como em todo o Brasil, em todo o Maranhão. Então, eu acho que é uma maneira de dar um exemplo positivo. Dizer que dá certo. Vocês são responsáveis por isso, né? Olha, eu só vou ficar aqui torcendo, como a gente já teve lá um em 2015, né? Tivemos agora em 2017, e a gente não espere mais outro ano, não. É que a gente pegue logo de 2018, não vamos esperar 2019, não. Que a gente pegue logo de 2018. Não estou pressionando, não, só estou querendo que a gente traga um prêmio de novo. Gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês, João Lucas, Tereza, Cristina, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, tomara que logo, logo venham as outras pessoas aqui para contar histórias assim, interessantes e inovadoras como essa. Muito obrigada e bom dia para vocês. Bom dia para todos. Você já sabe, tudo isso que a gente discutiu aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV Assembleia, e também nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu estou aqui esperando vocês, 8h30 da manhã, com notícia, com informação, com entrevista, com tudo para o seu dia ser muito proveitoso. Tchau!